Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Bom, na aula de hoje, que é a última antes da prova, nós vamos concluir o estudo sobre a Revolução Francesa. Eu sei que não está sendo um conteúdo muito fácil, tá? Eu preciso que vocês prestem atenção, que vocês vejam as aulas com atenção, se necessário vocês revejam, que vocês leiam os slides, tá? Porque é um conteúdo com várias etapas. Hoje nós vamos ver da Convenção até o governo de Napoleão, que colocou fim à Revolução, tá bom? Na quinta-feira vai ter um plantão geral para os oitavos anos, onde eu vou corrigir as tarefas e tirar as dúvidas antes da prova. Não adianta me perguntar na segunda-feira, que é o dia da prova. Você tem que me perguntar antes da prova e a chance é aí na quinta-feira, ok? Vou compartilhar minha tela e vamos começar o conteúdo. Então, ó, a Revolução Francesa, da Convenção ao governo de Napoleão. O que foi a Convenção? Vocês vão ler aí na página 153. A Convenção foi uma grande reunião entre o Terceiro Estado para decidir se a Revolução Francesa deveria parar ou continuar. Durante a Convenção, o Terceiro Estado se dividiu em 3 partidos. Primeiro, os partidos da direita, chamados de girondinos. Quem que eram os girondinos? Eram os ricos e para eles a Revolução Francesa tinha que parar, porque eles já conquistaram tudo o que eles queriam, eles já tinham controlado o poder do rei, eles já conseguiram direito ao voto, para que continuar a revolução? Então, girondinos, os partidos da direita, eles se sentavam à direita. E como eles já conseguiram o que eles queriam, a revolução tinha que parar. Os jacobinos, os que sentavam-se à esquerda da reunião. Jacobinos, que eram os partidos de esquerda, eram os pobres, os sans-culottes, a galera do pão com ovo. Para eles, a revolução tinha que continuar. Por que a revolução tinha que continuar? Porque eles não conseguiram nada que eles queriam. Beleza, eles controlaram o poder do rei, mas eles não conseguiram o direito ao voto, eles não conseguiram direitos iguais, eles não conseguiram sair da miséria, sair da merda, na verdade. Então, a vida deles continuava a mesma merda de antes da Revolução. Então, os jacobinos, para eles, que eram os pobres, a Revolução tinha que continuar, porque eles não conseguiram nada do que eles queriam, tá? E o pântano, que era a galera do centro, que sentava lá no meio, era aquela galera que vai com a... eu ia usar o termo bosta na água, mas eu não posso. É a galera que vai de acordo com a maré, tá? Eles não tinham opinião formada. Quando os girondinos davam dinheiro para eles, eles queriam que a revolução parasse. Quando os jacobinos ameaçavam eles queriam que a revolução continuasse. Então, o pântano, que eram os do centro, eles não tinham opinião definida. Então, girondinos, partidos da direita, que eram os ricos, queriam parar com a revolução. Jacobinos, os pobres, queriam continuar com a revolução. E o pântano não tinha opinião formada. Eis que, durante a convenção, a França era uma monarquia parlamentar já, estava controlando o poder do rei, parecia tudo bem. O rei decide fugir. O rei e sua família decidem fugir para a Áustria para tentar organizar um exército e acabar com a Revolução Francesa. Enquanto o rei está fugindo, quando percebem que o rei fugiu, os jacobinos falam assim, tá vendo? Vocês querem parar com a Revolução? Olha esse rei aí, o absolutismo vai voltar. Então, enquanto o rei estava fugindo, os jacobinos, com medo de que o absolutismo voltasse, acaba com a revolução, acaba com a convenção, perdão, mata todo mundo que é contra continuar com a revolução, inclusive o rei, toma o poder para si e começa um novo período chamado período do terror. Então vamos voltar. Durante a convenção, o rei Luís XVI tenta fugir da França. Com medo de que o absolutismo voltasse, os jacobinos tomam o poder na convenção, prendem o rei, prendem a família dele e começam a matar todo mundo que é contra a revolução. Eles começam a matar pântano, começam a matar girondino, começam a matar clero, matam a família do rei, tá bom? Então agora, após a convenção, os jacobinos tomam o poder e dão início a um período chamado período de terror ou República Jacobina. Vocês já vão entender o porquê que era período de terror. A República Jacobina ou período de terror. O próprio nome já fala, é o período de governo dos jacobinos, dos pobres, tá? Líderes, Robespierre e Danton. Esse líder morreu, tá? Ele foi morto pela guilhotina que ele mesmo incentivou a criação. O que eles fizeram? Nesse período, os jacobinos eles passam a matar todos aqueles que eram contra a revolução.
como eu já disse. E também é criada a guilhotina. A guilhotina era isso daqui, ó. Era uma máquina de matar. Como que era? Ela tinha essa navalha afiada, aí eles puxavam uma corda, colocava a cabeça do indivíduo aqui embaixo da navalha e cortava. Tinha dia que a guilhotina cortava mais de 1000 cabeças. Se você fosse a primeira cabeça cortada, beleza, de boa. Imagina a última. A corda, perdão, a navalha já não tinha mais fio. Aí eles puxavam e caíam e ficava batendo. E a pessoa viva até cortar a cabeça. Imagina a dor desse indivíduo. O lema da guilhotina e dos jacobinos era igualdade até a morte. Isso vai ser questão de prova. Por que igualdade até na morte? Antigamente, os ricos eram mortos e enterrados e os pobres eram deixados para decompor na rua. Aí, a partir da Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, os jacobinos disseram que todos que eram contra a Revolução tinham que morrer. Mas eles iam morrer de maneira igual. Qual era a maneira igual? Todos tinham a cabeça cortada. Aqui é o dia que eles cortaram a cabeça do rei e da família dele. Tá bom? Vamos lá, o que os jacobinos fizeram de mudança no seu período de governo? Eles fizeram coisas boas para os pobres, tá? Então, eles abaixaram o preço dos alimentos, colocaram na lei que todas as pessoas do sexo masculino poderiam votar, criaram a escola pública e gratuita para todos, criaram o Museu do Louvre, que é super famoso, acabaram com a escravidão em todas as colônias da França e acabaram com a prisão por dívida, já que eles eram pobres e vira e mexe eles estavam endividados, então eles acabaram com a prisão por dívida. Foi até que bom, certo? Eles conseguiram fazer coisas boas para o povo, mas tinha um problema, eles eram muito radicais. Qualquer um que era contra a revolução, o que eles suspeitassem, eles não precisavam de ter certeza disso, eles matavam. Inclusive o próprio líder deles, que é o Robespierre. Eles começaram a matar todo mundo à torta e à direita. Então, ó, problema. Durante o governo jacobino, muitas mortes ocorriam o tempo todo. Até o seu próprio líder foi guilhotinado. Temendo uma crise geral e perder sua riqueza, os ricos pedem ajuda ao general Napoleão Bonaparte para controlar a situação. Então, no período do terror, os jacobinos estavam matando todo mundo. Com medo de perder a sua riqueza, com medo de perder a sua cabeça, que era pior, né? Os ricos ficaram desesperados, porque os pobres estavam matando todo mundo. E eles pediram ajuda, então, para o cara que era o Bambambam, Bam Bam, o BTS da época, que era o Pititão, o poderosão, Napoleão Bonaparte. Ele era um general muito conhecido e ele era respeitado tanto pelos ricos, tanto pelos pobres. Aí, nisso, os ricos falaram ao Napoleão, falaram assim, Napoleão, Napoleão, você quer o poder? Ó, vou falar o seguinte para você. Vai lá na França, acaba com a revolução, bota a ordem lá na França que tá um regaço. A França vai acabar desaparecendo no meio de tanta guerra, no meio de tanta dívida. E aí você vai poder ter o poder para você. Napoleão falou assim, já é. Napoleão Bonaparte, então, chegou na França. Tava aquele regaço, igual quando bate o sinal antes da professora entrar na sala. Ele falou assim, ó, vamos parar com isso daí. Acaba essa revolução. Napoleão chegou na França, tomou o poder para si, acabou com a revolução e garantiu no poder aqueles que chamaram ele para lá, que é a burguesia. Então vamos voltar. O diretório é o período que Napoleão ele toma o poder, tá bom? A pedido da alta burguesia, Napoleão volta à França e acaba com aquele regaço dos jacobinos. Napoleão toma o poder para si, acaba com a revolução e cria uma série de reformas que beneficiavam tanto aos ricos como aos pobres. Pessoal, o Napoleão, então, quando ele toma o poder na França, é chamado de diretório, quando ele começa a governar, tá bom? Por que que as pessoas pararam a revolução com ele? Porque ele fez coisas boas, tanto para os ricos como para os pobres. E porque ele era um cara muito respeitado, tanto por ricos como por pobres. O momento em que Napoleão chegou na França e tomou o poder para si é chamado de golpe de 18 Brumário, que é então, o que é o 18 Brumário? É quando Napoleão toma o poder para si e acaba com a Revolução Francesa. O que é o diretório? É o governo de Napoleão na França. E ninguém reclamou que Napoleão tomou o poder para si? Não, da França ninguém reclamou. Por quê? Porque Napoleão, ele era um poderoso general francês, respeitado e temido tanto por ricos como por pobres. Conclusão de tudo isso daí que nós estudamos já faz quase um mês.
Napoleão ele colocou fim à revolução e assegurou os direitos da burguesia no poder, porque quem foi que pediu para ele acabar com aquele regaço? Não foi a burguesia? Então, no final, ele deu mais poder para quem? Para a burguesia. Em seu governo, Napoleão reorganizou a França e assegurou os ideais iluministas. Então, Napoleão acabou com a crise da França e assegurou que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade fossem respeitados, desde que não atrapalhassem a burguesia. Napoleão deixou a França muito rica. Ele também foi responsável por espalhar o iluminismo pelo mundo, que nós vamos ver no próximo capítulo. E ao final da Revolução Francesa, quem venceu foi quem? O povão ou a burguesia? Foi a burguesia. Porque quem foi que colocou Napoleão no poder? Burguesia. Então, Napoleão ele fazia medidas que protegiam principalmente a quem? A burguesia. Mas lembre-se, ele colocou a burguesia no poder, mas ele deixou o povão de lado? Não. Ele fez coisas para as duas classes sociais, mas no final, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Beleza? Leiam com atenção, estudem e segunda-feira nós teremos prova, ok? Beijo para todos, até a próxima.